Capítulo 14. O bem e o mal só o são, as mais das vezes, pela ideia que deles temos. Os homens, diz antigo ditado grego, atormentam-se com a ideia que têm das coisas e não com as coisas em si. Seria grande passo, em alívio, da nossa miserável condição, se provasse que isso é uma verdade absoluta. Pois se o mal só tem acesso em nós porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso poder, ou não, o levarmos a sério ou o colocarmos a nosso serviço. Se tal coisa depende de nós, por que não a resolveremos, liquidando-a ou tirando vantagem dela? Se aquilo a que chamamos mal não é nem mal, nem tormento, se somente nossa fantasia lhe atribui tal qualidade, podemos modificá-lo. E, em o podendo, absurdo de nossa parte, e sem que nada nos obrigue a pegarmos-nos à solução mais aborrecida. E por que atribuir à doença, à indigência, ao desprezo um gosto ácido, e mal se o podemos modificar? Pois o destino apenas suscita os incidentes, a nós é que cabe determinar a qualidade de seus efeitos. Vejamos, portanto, se é possível afirmar com autoridade que aquilo a que chamamos mal não o é em si, ou o que dá na mesma, se ainda que o seja depende de nós, o dar-lhe a aparência e as consequências. Se as coisas que tememos tivessem um caráter próprio, a todos se imporiam de igual maneira, produzindo idênticas consequências. Todos os homens são efetivamente da mesma espécie, e com pequenas diferenças, providos de órgãos semelhantes, instrumentos de concepção e julgamento. A diversidade de opiniões acerca das coisas mostra claramente que atuam sobre nós segundo um dado estado de espírito, quando um que seja as admita como são realmente, e outros as deformam e modificam. Encaramos a morte, a pobreza e a dor como nossos piores inimigos. Ora, essa morte que alguns consideram a mais horrível entre as coisas horríveis, outros a julgam o único refúgio contra os tormentos da vida, o maior benefício que nos deu a natureza, a única garantia de nossa liberdade, o único amparo imediato e comum a todos contra os males. Aguardam-na alguns a tremerem de medo, outros preferem-na à vida, e não falta até quem a considere demasiado acessível. Ó morte, quisessem os deuses que desdenhasses os poltrões, e que somente a virtude merecesse tua preferência. Mas não nos ocupemos com tão gloriosas coragens. Teodoro respondeu a Lisímaco, que ameaçava matá-lo. Farás uma bela coisa, a semelhança do que pode fazer a cantarida. Em sua maioria, os filósofos, propositadamente, se adiantaram à chegada da morte, ou se apressaram ajudando-a. Quanta gente do povo nos é dado ver que, ao ser conduzida para a morte, e não simplesmente para a morte, mas para a morte ignominiosa, acompanhada às vezes de cruéis suplícios, demonstra grande firmeza de ânimo, ou por ostentação ou naturalmente, a ponto que se diria nada ter mudado em sua vida? Tais indivíduos resolvem seus problemas domésticos, fazem recomendações aos amigos, cantam, dirigem exortações à multidão, não desdenhando, não raro, a piada, e bebem a saúde de seus conhecidos com coragem idêntica à de Sócrates. Um deles, que conduziam a forca, pediu que evitassem de passar por tal rua, porquanto corria o risco de encontrar
certo negociante, a quem devia um dinheirinho, e receava ser preso. Outro disse ao carrasco que não lhe pulisse no pescoço, pois era muito cosseguento e poderia ter um acesso de riso. Outro respondeu ao confessor que lhe afirmava cearia à noite com Nosso Senhor. Vá em meu lugar, hoje estou de jejum. Outro que pedira para beber, vendo o carrasco fazê-lo antes, no mesmo recipiente, recusou, com medo da sífilis. Conhecem todos a história daquele Picardo, a quem, quando subia a escada para a forca, apresentaram uma mulher, prometendo-lhe mercê se com ela casasse. Ele a examinou um instante, e voltando-se para o carrasco, exclamou: Cumpre o teu dever, é coxa. Contam que, na Dinamarca, igual ocorrência se verificou. A um condenado à decapitação fizeram idêntica proposta a ele. A recusou porque a moça tinha as bochechas caídas e o nariz muito pontudo. Entolou-se um lacaio, acusado de heresia, dava como única razão de sua crença a palavra de seu patrão, jovem clérigo, como ele preso, pois preferiu a morte a deixar-se persuadir do erro de seu senhor. E relatam as crônicas que em Arras, ao se apoderar Luís XI da cidade, muita gente do povo se entregou à prisão para não gritar Viva o rei! Entre os bufões, seres assaz desprezíveis, houve quem conservasse até o último instante o espírito jocoso. Um deles, condenado à forca, no momento em que o carrasco o empurrava no vácuo, exclamou: Viva o prazer! O que era seu refrão habitual. Outro a ponto de morrer fora estendido sobre uma esteira, junto à lareira. Ele perguntou ao médico onde lhe doía. Entre a cama e a chama, respondeu. E ao padre que, para ministrar-lhe a extrema unção, lhe procurava os pés encolhidos, acrispados pela enfermidade, observou: Vós os achareis na ponta de minhas pernas, exortando-o um dos presentes a recomendar-se a Deus. Vai alguém vê-lo hoje? Ao que o outro retorquiu: Tu mesmo, e dentro em breve, se lhe aprouver. Não poderá ser amanhã à noite? Amanhã ou outro qualquer momento, pouco importa, não demorará muito. Por isso, trata de recomendares a ele. Então é melhor que eu mesmo apresente as recomendações. No reino de Nastipur, as mulheres dos sacerdotes são ainda hoje enterradas vivas, com os corpos de seus maridos. As outras mulheres, que não pertencem à mesma casta, são queimadas vivas nos funerais de seus esposos, e todas suportam a sorte não somente com firmeza de ânimo, mas também com alegria. A morte do rei, suas mulheres são concubinas. Seus favoritos, seus oficiais e servidores, apresentam-se com fervor à fogueira em que arde o seu senhor e na qual vão precipitar-se, considerando grande honra acompanhá-lo ao outro mundo. Durante nossas últimas guerras na região milanesa, foi Milão tantas vezes tomada e retomada que o povo, impacientado com essas mudanças repetidas de destino, adquiriu tal indiferença ante a morte, que meu pai, de quem eu o ouvi, contou que de uma feita, em uma só semana, 25 chefes de família se suicidaram. Esse fato lembra o que ocorreu no sítio de Chante e Bruto. Os habitantes, homens, mulheres e crianças, precipitaram-se em massa ao encontro da morte e com tal desejo de perder a vida, que mais não se teria feito para salvá-la. E foi somente com penosos esforços que pôde Bruto poupar alguns. Qualquer ideia
pode apoderar-se de nós, com força bastante, para que a sustentemos até a morte. O primeiro artigo do juramento, tão impregnado de coragem que fizeram os gregos durante as guerras médicas, determinava que todos se comprometessem antes a morrer do que a se sujeitar à dominação dos persas. Enquanto na guerra entre turcos e gregos preferiram a morte cruel a renunciar à circuncisão e a aceitar o batismo, e de atos semelhantes há exemplos em todas as religiões. Tendo os reis de Castela banido os judeus de suas terras, vendeu-lhes o rei João de Portugal, à razão de 8 escudos por cabeça, a faculdade de se refugiarem em seu reino durante determinado tempo, ao fim do qual deviam partir. Para tanto se comprometia a fornecer-lhes navios que os transportassem à África, vencido o prazo, após o qual os que não deixassem o território seriam reduzidos à escravidão. Verificou-se haver número escasso de embarcações. Os que puderam embarcar, rudemente maltratados pelas equipagens, sofreram 1001 indignidades e andaram a navegar de um lado para o outro, até que, esgotadas as provisões, se vissem constrangidos a comprá-las, e muito caro do que os transportavam, a ponto de, em se prolongando tal estado de coisas, chegarem a desembarcar com apenas a camisa do corpo. Ao se informarem desse tratamento inumano, os que haviam ficado em Portugal conformaram-se com a servidão. Alguns fingiram mesmo mudar de credo. O rei Manuel, sucessor de João, em subindo ao trono, devolveu-lhes inicialmente a liberdade. Mais tarde, mudando de opinião, ordenou-lhes que saíssem do reino e lhes assinou 3 portos de embarque. Diz o bispo Osório, historiador latino, digno de fé em nossa época, e que escreveu a crônica daqueles tempos, que, em não os tendo convertido à liberdade, esperava o rei se decidissem ante tais condições, a fim de se livrarem do saque dos marinheiros, a que deviam ser entregues, ou ainda para não trocarem uma terra a que se haviam acostumado e na qual possuíam grandes riquezas, por qualquer região estrangeira deles desconhecida. Vendo-os resolvidos a partir, e assim perdidas suas esperanças, o rei suprimiu 2 dos portos autorizados, ou porque esperasse que um percurso maior e os maiores incômodos disso resultantes atemorizassem certo número, ou porque, em os reunindo todos em um só local, teria maiores facilidades na execução do projeto concebido de separá-los dos filhos menores de 14 anos, os quais, longe dos pais, se educariam, segundo a nossa religião. Osório acrescenta que a execução dessa medida teve consequências horríveis. A afeição natural pelos filhos, juntando-se ao apego à própria fé, de encontro ao que se chocava a bárbara ordem, fez que numerosos pais e mães se destruíssem a si próprios. E, espetáculo mais horroroso ainda, por amor e compaixão, jogassem os filhos em poços, a fim de subtraí-los à violência imposta. Finalmente, esgotado o prazo para a partida, e dada a falta de meios de transporte, retornaram os judeus à servidão. Alguns se tornaram cristãos, mas ainda hoje, 100 anos passados, poucos portugueses estão convencidos da sinceridade de sua fé, bem como dos demais de sua raça, muito embora o hábito e o tempo, mais do que a coerção, sejam os fatores de maior influência nas mudanças de tal natureza. Em Castelnaudary, 50 albigenses, acusados de heresia, recusaram-se a renegar sua crença e foram queimados vivos, todos juntos suportando o suplício, com uma coragem admirável. Quantas vezes vimos enfrentarem a morte certa,
não somente nossos generais, mas também nossos exércitos inteiros. Vi um de meus amigos íntimos desejar a morte à força, absolutamente imbuído dessa ideia, que ele próprio arraizara em si através de uma argumentação especiosa contra a qual nada pude. Valeu-se com ardor febril da primeira oportunidade honrosa que se lhe ofereceu para pô-la em prática sem que o percebessem. Temos vários exemplos de pessoas, inclusive crianças, que em nossa época se suicidaram para abreviar a incômodos de Nôndada. A esse propósito, não nos diz um autor antigo que não havemos de temer, se receamos o que a própria covardia escolhe como refúgio? Não acabaria mais se aqui enumerasse todos os indivíduos de sexos, condições e seitas diferentes, que em tempos mais felizes aguardaram a morte como resolução, ou a procuraram voluntariamente, e a procuraram não somente para pôr fim aos males desta vida, como também alguns por andarem fartos dela, ou porque esperavam vida melhor no outro mundo. São em número infinito, e mais cômodo me parece suputar aquelas para quem a morte foi motivo de temor. Um exemplo basta, estando o filósofo Pirro em um navio, presa de violenta tempestade, aos que maior pavor evidenciavam, mostrava ele, um porco indiferente ao temporal, e os instava a tomá-lo como exemplo. Ousaremos, pois, sustentar que a razão, essa faculdade de que tanto nos orgulhamos, em virtude da qual nos consideramos donos e senhores dos demais seres, nos foi dada para objeto de tormento? De que nos serve entender as coisas, se com isso nos tornamos mais covardes, se esse conhecimento nos tira o repouso e a tranquilidade de que gozaríamos sem ele, se nos reduz à condição pior que a do porco de Pirro? Para nosso maior bem é que fomos dotados de inteligência, porque fazemo-la voltar-se contra nós, contrariamente aos desígnios da natureza e à ordem universal, que querem que cada um use suas faculdades e seus meios de ação de maneira mais conveniente à sua comodidade? Admitamos, direis, que tendes razão no que concerne à morte, mas que pensais da indigência e da dor, que Aristipo, Jerônimo e a maioria dos sábios consideraram o maior dos males? Isso com que concordam, na realidade, mesmo os que o negam em suas palavras? Sofrendo Posidônio, aguda de crise dolorosa, enfermidade, recebeu a visita de Pompeu, o qual se desculpou de haver escolhido tão mau momento para ouvi-lo divagar sobre filosofia. Não permita, Deus, disse o filósofo, que me domine a dor a ponto de me impedir de dissertar. E pôs-se a falar precisamente acerca da atitude de desprezo a ser assumida diante da dor. Enquanto discorria, ia entretanto aumentando o sofrimento. Por mais que me castigues, ó dor, jamais convirei em que és o mal. Que prova essa história? De que se prevalecem os filósofos para discursar acerca do desprezo que devemos votar à dor? É questão de palavras. Se não se comovia com as alfinetadas da dor, por que interrompeu seu discurso? Porque pensava fazer ato meritório, e não o chamado um mal? Não se trata aqui simplesmente de imaginação. Podemos opinar com conhecimento de causa, porquanto são nossos próprios sentidos os juízes. Se nos enganam, a razão igualmente nos engana. Poderemos forçar nossa carne a admitir que chicotadas sejam cócegas, e nosso paladar a apreciar a barbosa como um vinho graves? O porco de Pirro entra aqui em apoio de nossa tese.
não se apavora ante a morte iminente, mas, se o batermos, gritará. Negaremos a lei geral da natureza, que se manifesta em tudo, o que sob a abóbada celeste tem vida e treme ao golpe da dor? Até as árvores parecem gemer quando as mutilamos. Só sentimos a morte pelo pensamento, tanto mais quanto é coisa de um instante. Ou a morte foi, ou será, nada é presente nela. Ela é menos cruel do que sua espera. Milhares de homens, milhares de animais, morreram sem se sentirem ameaçados. Dizemos também que o que tememos principalmente na morte é a dor, seu sinal precursor, entretanto, a julgar por um pai da igreja. A morte não é o mal, senão pelo que vem depois. Creio estar mais perto da verdade, dizendo que nem o que a precede, nem o que a ela se segue são partes integrantes da morte. Falamos erroneamente a esse respeito. A experiência mostra que é antes a inquietação, causada pelo sentimento da morte, que faz com que lhe sintamos vivamente a dor. E nossos sofrimentos nos são penosos quando os pressentimos, capazes de nos conduzir a tal fim. Mas o raciocínio enche-nos de vergonha, por temermos coisa tão repentina, inevitável e que não se sente. E mascaramos nossa covardia com os pretextos mais plausíveis. Os males, que como consequência só nos trazem sofrimento, nós os consideramos sem perigo. Quem encara como doença as dores de dentes, a gota, por dolorosas que sejam, se não nos ameaçam a vida? Admitamos um momento que na morte principalmente a dor nos preocupe. Não é também a dor que se nos apresenta no caso da pobreza, e nos la torna sensível pela sede, o frio, o calor, as vigílias? Ocupemo-nos, pois, unicamente com ela. Admito seja o pior acidente que nos possa acontecer, e isso tanto mais, quanto sou o homem no mundo que lhe quer mais mal, e a evito quanto posso, embora, graças a Deus, não tenha tido, por enquanto, muita intimidade com ela. Mas está em nós, se não aniquilá-la, ao menos diminuí-la, em nos mostrando pacientes, e em livrando dela nossa alma e nossa inteligência, ainda mesmo que mantenha em suas garras o nosso corpo. Se assim não fosse, que valor teriam a virtude, a valentia, a força, a magnanimidade, a firmeza de ânimo? Que papel desempenhariam se não pudéssemos desafiar a dor? A virtude é ávida de perigos. Se não devêssemos dormir, ao Deus dará. Aguentar dentro da armadura o calor do meio-dia. Comer carne de cavalo e asno. Ser cortado em pedaços. Deixar extraírem uma bala da nossa carne. Sofrer quando nos recossem ou nos cauterizam, ou nos colocam sondas, como adquiríamos nossa superioridade sobre o homem comum? E não nos convidam os sábios a evitar o mal e a dor, quando nos dizem que entre muitas ações igualmente boas, cabe-nos desejar cumprir a que maiores dificuldades apresenta em sua execução? Não é pela alegria e pelos prazeres, nem pelos divertimentos e pelo riso, companheiros habituais da frivolidade, que nos tornamos felizes. Nós o somos também, a miúde na tristeza, pela decisão e pela perseverança. Eis porque nossos pais nunca compreenderam que as conquistas feitas pela força, e correndo os riscos da guerra, fossem mais vantajosas do que as obtidas sem perigo, pela inteligência e pela diplomacia. A virtude é tanto mais doce, quanto mais nos custa. A mais, e isso nos deve consolar, é que naturalmente, quando a dor é violenta, dura pouco,
e quando se prolonga, é leve. Não a sentimos muito tempo, se é excessiva, ou deixará de sê-lo ou porá fim. A nossa existência é que dá na mesma. Se não o podemos suportar, ela nos destrói. Lembra-te de que as grandes dores terminam com a morte, de que as pequenas nos deixam numerosos intervalos de repouso, e de que somos capazes de dominar as de intensidade média, enquanto são suportáveis. Suportemo-las com paciência, se não o são. Se a vida nos aborrece, saiamos dela como de um teatro. O que faz que tão impacientemente suportemos a dor é que não estamos habituados a procurar em nossa alma nossa principal satisfação. Não contamos suficientemente com ela, que é a única e soberana senhora de nossa condição neste mundo. O corpo só tem, salvo quanto ao mais e ao menos, uma maneira de ser e de fazer. A alma, sob formas diversas e variadas, e segundo o estado em que se acha, submete a si as sensações do corpo e os outros acidentes. Daí a necessidade de estudá-la e acordar nela seus meios de ação, que são todo-poderosos. Não há raciocínio, nem prescrição, nem força que possam prevalecer contra suas preferências. Entre tantos milhares de meios à nossa disposição, escolhamos um que assegure nosso sossego e nossa conservação, e estaremos não somente resguardados contra qualquer insulto, como também ofensas e males redundarão, se nos aprouver em vantagens para nós. E talvez até nos regozijemos com eles. A alma tira partido de tudo indiferentemente. Erro e sonho servem-lhe, tanto quanto a realidade, para nos proteger e satisfazer. É fácil verificar que nosso estado de espírito é que excita em nós a dor e a volúpia. Nos animais sobre os quais o espírito não atua, as sensações físicas manifestam-se naturalmente, tal qual são sentidas, e são, por conseguinte, mais ou menos uniformes em cada espécie, como se constata pela similitude das reações. Se não interviéssemos no comportamento de nossos membros, por certo, nos sentiríamos melhor, pois sem dúvida lhes deu a natureza reações justas e moderadas em relação à dor, e não poderiam deixar de ser justas, porquanto em todos seriam idênticas. Mas como nos emancipamos de seus ditames e nos entregamos à mais anárquica fantasia, procuremos ao menos orientar-nos no sentido que nos seja mais agradável. Platão receia que atentemos demasiado para a dor e a volúpia, o que, a seu ver, tornaria a alma dependente em excesso do corpo. Acredito antes que a desligam deste e a libertam. Assim como a fuga torna o inimigo mais encarniçado na perseguição. Orgulha-se a dor de nos fazer tremer. Em relação a quem a enfrenta, ela se mostra mais cortata. Existamos, pois, e contenhamo-la, batendo em retirada, deixando que nos acue. Provocamos e chamamos a nós a ruína que nos ameaça. Em se retesando, o corpo suporta melhor a carga, assim também a alma. Mas passemos aos exemplos de interesse particular para as pessoas que, como eu, sofrem dos rins. Veremos que ocorre com a dor o mesmo que ocorre com os cristais, que se colocam de acordo com o fundo em que repousam, e que ela só ocupa em nós o lugar que lhe damos. Quanto mais eles se entregam à dor, tanto mais ela os domina. Sentimos mais agudamente um golpe de bisturi dado pelo médico do que 10 estocadas no calor da luta. As dores do parto, que os médicos e também Deus estimam grandes e que cercamos de tantos cuidados, não lhes dão atenção certos povos. Deixo de lado as mulheres de Esparta, mas entre as suíças,
Na nossa criadagem não se percebe que pariram, a não ser por andarem, ao depois, atrás de seus maridos, com a criança ao pescoço, que antes carregavam no ventre. E essas ciganas feias, que surgem por vezes em nossa terra, lavam seus filhos recém-nascidos no riacho, em que se banham ao mesmo tempo, sem falar de tantas raparigas que dão à luz diariamente e clandestinamente, crianças também concebidas às escondidas. Mas a nobre e bela esposa de Sabino, patrício romano, a fim de não comprometer a outrem, suportou sozinha e sem gemido as dores do parto de dois gêmeos. Um jovem da Lacedemônia, que roubou uma raposa e a escondeu sob o manto, deixou que ela lhe rasgasse o ventre, para não confessar a tolice, porque temia mais a vergonha que nós, a punição. Outro, ao apresentar o incenso, deixa-se queimar por uma brasa caída em sua manga, a fim de não perturbar a cerimônia. E não se mencionam numerosos casos de crianças de 7 anos, que nos sacrifícios da iniciação entre os lacedemônios suportavam sem chorar e até morrerem a flagelação? Cícero viu-os baterem-se em grupos, de unhas e dentes, até perderem os sentidos, para não se confessarem vencidos. Jamais os costumes vencerão a natureza, que é invencível, mas a moleza, os prazeres, o ócio, a indolência alteram nossa alma. As falsas opiniões e os maus hábitos corrompem-na. Todos conhecem a história de Cévola, que tendo se introduzido no acampamento inimigo para matar o chefe, não o conseguiu, e desejoso de atingir, de qualquer maneira, seu objetivo de libertar a pátria, teve uma ideia estranha. Confessando seu projeto a Porcena, o rei visado acrescentou a fim de assustá-lo, que no campo romano havia muitos, como ele próprio, decididos a tentar o golpe que falhara. E para mostrar que espécie de homem era ele, aproximou-se de um braseiro, estendendo o braço, e assim o manteve a grelhar, e sem demonstrar sofrimento, até que o monarca inimigo, horrorizado, mandasse afastar o braseiro. E que dizer daquele que não interrompeu a leitura enquanto lhe amputavam um membro? E de outro que persistiu em motejar e rir-se das torturas, a ponto de se exasperarem os carrascos e se confessarem vencidos após os mais cruéis suplícios inventados para dominá-lo? É verdade que era filósofo. Um gladiador de César não cessou de gracejar, enquanto lhe abriram os ferimentos e o sondavam. Já se viu um gladiador, por ínfimo que seja, gemer ou mudar de fisionomia? Que arte não põe ele em sua própria queda, para esconder tal vergonha aos olhos do público, derrubando afinal pelo adversário e condenado pelo povo, virou jamais a cabeça ao receber o golpe de misericórdia? Passemos às mulheres. Quem não ouviu falar daquela que em Paris mandou que a esfolassem na esperança de obter uma pele mais suave? A quem arranque dentes sadios e viçosos, para que a voz se torne mais doce ou para que eles tenham mais bela aparência. Quantos exemplos de desprezo à dor não temos nós desse gênero? São capazes de tudo e nada temem por pouco que sua beleza se beneficiem. Existe quem mande arrancar os cabelos brancos e se raspe para obter pele nova. Vi quem engolisse areia e cinza e sacrificasse o estômago a fim de conseguir uma tez pálida, para ter o porte fino e elegante das espanholas. A quantas torturas se sujeitam, afetadas, arrochadas, entaladas até se ferirem e por vezes morrerem.
Entre muitos povos de nossa época, acontece comumente que, para provar a veracidade de suas palavras, se inflijam voluntariamente castigos. Nosso rei cita casos vistos na Polônia, verificados como comprovantes de declarações que lhe foram feitas. Na França, há fora casos semelhantes de imitação vi na Picardie, pouco antes de voltar dessas famosas reuniões de Blois. Uma moça que, para demonstrar a sinceridade de suas promessas e sua fidelidade, espetou o braço 5 vezes com um estilete que trazia aos cabelos, sangrando abundantemente. Os turcos dão-se grande coutiladas em honra de suas damas, e a fim de que não se apeguem, queimam as chagas longamente, não só para assustar o sangue, mas também para que se formem cicatrizes. Isso me foi dito e jurado por pessoas que o presenciaram. Nesse mesmo país, vêem-se todos os dias indivíduos que, por algumas moedas, talham profundamente o braço ou a coxa. Agrada-me que abundem os testemunhos das coisas que importam estabelecer, e nesse ponto o cristianismo nos fornece provas concludentes. Depois de nosso divino guia, quantos quiseram, como ele e por devoção, carregar a cruz, testemunhas dignas de fé, informam-me de que São Luís usou cilício até o momento em que na velhice o proibiu seu confessor, e todas as sextas-feiras fazia-se açoitar por um padre, com um açoite de 5 ferros, que para tal trazia sempre consigo entre seus apetrechos domésticos. O último duque de Guienne, Guilherme, pai de Eleonora, que trouxe para a casa da França esse ducado, usou constantemente, como penitência e durante 10 ou 12 anos, uma couraça sob o hábito religioso. Fouquis, conde de Anjou, foi até Jerusalém, com uma corda ao pescoço, para aí se fazer açoitar diante do túmulo do Senhor. E não se vêem todos os anos, na Sexta-feira Santa, homens e mulheres aos magotes, flagelaram-se reciprocamente, até se rasgarem a pele e porem a nu os ossos, espetáculo de que fui não raro testemunha, e não me seduziu jamais? Tais pessoas usam máscaras, e algumas há que o fazem por dinheiro, para garantir a salvação de outrem. Demonstram um desprezo à dor tanto maior quanto a avareza e o estimulante menos forte do que o fanatismo. Caio Máximo enterrou o filho, personagem consular. Catão, o seu pretor nomeado. Lúcio Paulo, os 2 que tinha. Há poucos dias de intervalo, e seus rostos não refletiram a menor emoção. Nada revelou-lhes a tristeza. De uma feita disse eu que alguém, gracejando que frustrara a justiça divina por um cruel destino, perdera no mesmo dia de morte violenta 3 filhos já grandes. Pouco faltou para que considerasse o acidente como um favor e um benefício particular da providência. Não aprecio esses sentimentos antinaturais. Perdi 2 ou 3 filhos, em verdade ainda de peito. Conquanto eu não tenha morrido de dor, não deixou a coisa de me chocar. Trata-se, aliás, de uma das infelicidades a que um homem é mais sensível. Existem muitas outras causas de aflições que se verificam comumente e não me perturbariam se me atingisse. Desdenhei algumas que me ocorreram, dessas que todos consideram deverem afetar realmente, e não ousaria, sem corar, vangloriar-me em público de minha indiferença. De como se verifica que a aflição não provém da natureza, mas decorre da opinião. Esta é, com efeito, uma potência que tudo ousa e não tem medida. Quem jamais procurou a segurança e o repouso com mais ansiedade do que mostraram Alexandre e César na busca da inquietação e das dificuldades? Teres, pai de Citalces, dizia a miúde que quando não estava em guerra,
Não lhe parecia houvesse alguma diferença entre ele e o seu moço de estrebaria, quando cônsul, a fim de assegurar a submissão de certas cidades da Espanha. Catão proibiu o porte de armas aos habitantes, em consequência do que muitos se mataram. Nação feroz, que não acreditava se pudesse viver sem combater. E não conheceis inúmeros que renunciaram à doçura de uma existência tranquila em seu lar, entre amigos e conhecidos, para irem viver em horríveis desertos inabitáveis? E outros não adotaram um tipo de vida abjeta, degradante, em que afetam comprazer-se, desprezando a sociedade? O cardeal Borromeu, recém-falecido em Milão, a quem a nobreza, a imensa fortuna, o clima italiano e a mocidade outorgavam todas as alegrias e gozos, viveu constantemente em tal regime de austeridade, que usava a mesma batina, no inverno como no verão. Dormia unicamente sobre a palha, e as horas que os deveres do cargo não lhes consumiam, ele as passava de joelhos, estudando continuamente, tendo ao lado de seu livro um pedaço de pão e um pouco de água, que era tudo de que se compunham sua refeição, e também o tempo que lhe destinava. Conheço quem, com perfeito conhecimento de causa, tirasse proveito e promoção da infidelidade da mulher, coisa cuja simples ideia já apavora tanta gente. Se a vista não é o mais necessário dos nossos sentidos, é pelo menos o que nos dá maior prazer, e de todos os nossos órgãos, os que contribuem para gerar parecem os mais úteis e os que proporcionam maior felicidade. Certas pessoas, entretanto, os detestam unicamente por causa das inefáveis satisfações que nos fornecem, e os sacrificam por isso mesmo que são valiosos. É provavelmente análogo o raciocínio de quem vaza voluntariamente os olhos. A opinião que temos das coisas é que as valoriza. Isso se vê pelo grande número daquelas que não examinamos, a não ser para as avaliar antes que a nós mesmos. Não lhes ponderamos nem a qualidade nem a utilidade, mas apenas o que nos custam para as obtermos, como se o que pagamos fosse parte integrante delas, e o valor que lhes atribuímos mede-se não pelos serviços que nos prestam, mas pelo que demos para consegui-las. Isso me induz a achar que a usamos de maneira estranha, pois valem segundo o que pesam e na medida do peso, e nunca as deixamos desvalorizarem-se. O preço dá valor ao diamante, a dificuldade à virtude, a dor à devoção, o amargor ao remédio. Há quem para chegar à nobreza jogue ao mar seus escudos, esse mesmo mar que outros esquadriam e batem para encontrar a riqueza. Epicuro disse: ser rico não significa despir-se de preocupações, mas não somente trocá-las por outras, e em verdade não é a carência, e sim a abundância que acarreta a avareza. Eis o que a esse respeito me sugere a experiência. Minha vida ao sair da infância apresentou 3 fases. A primeira durou cerca de 20 anos, durante os quais vivi de recursos fortuitos, na dependência de outros, sem renda própria, sem uma situação definida nem previsão orçamentária. Gastava tanto mais alegre e descuidadamente, quanto tudo provinha dos acasos felizes da sorte. Nunca passei melhor. Nunca me aconteceu achar fechada a bolsa dos amigos. Impusera a mim mesmo, de resto, e como dever primeiro, pagar minhas dívidas em seu vencimento, o que me valeu mais de uma vez a prorrogação do mesmo, porquanto meus credores se comoviam com o meu esforço. Tal lealdade me tornou econômico e nunca enganei a ninguém. Sinto naturalmente algum prazer em pagar o que devo, como se me desfizesse de um fardo incômodo, imagem da servidão. Por outro lado, satisfaz-me fazer algo justo e que contente a outros,
Abro exceção para os pagamentos em que é preciso regatear e contar. Quando me encontro nessa necessidade, e não posso dar a outro a incumbência, vergonhosamente, e por certo erroneamente, adio o quanto possível o cumprimento da obrigação, a fim de evitar essas discussões a que por temperamento e maneira de me exprimir sou infenso. Nada detesto mais do que regatear. É uma justa de trapaças e impudências em que, após uma hora de conversas, cada qual transige, falhando a palavra dada e as afirmações reiteradas. E isso por alguns vitens a mais ou a menos. Também me via em apertos quando tinha de pedir emprestado, e não me animando a fazê-lo oralmente, corria o risco por escrito, o que me parece menos penoso e torna mais fácil a recusa. Entregava mais facilmente e com menor inquietação a minha estrela, a satisfação de minhas necessidades, do que me ocorreu depois, ao se desenvolverem em mim o espírito de previdência e o raciocínio. As pessoas que têm negócios a administrar consideram, em geral, horrível viver nessa constante incerteza. Em primeiro lugar, não se lembra de que a maioria dos homens assim vive. Quanta gente de bem abandonou a renda certa, e quanta o faz diariamente, para ir em busca de favores reais e de fortuna. César, para se tornar César, endividou-se em cerca de 1 milhão em ouro. Quantos negociantes se iniciam no comércio, mandando vender sua fazenda às Índias, por tantos mares borrascosos? Nesta época em que tão cara se faz a devoção, não vivem 1001 congregações e sem percalços, contando diariamente com as liberalidades do céu para comer? Em segundo lugar, essa gente ordeira não pensa que o que se lhes afigura assegurado não é menos incerto e arriscado do que o próprio acaso? Com mais de 1000 escudos de renda, estou tão perto da miséria como se a beirasse. Não somente o destino tem em suas mãos, sem meios de abrir uma brecha na riqueza para a entrada da pobreza, e por vezes não há meio termo entre a fortuna excessiva e a miséria. A fortuna é de vidro. Quanto mais brilha, tanto mais frágil. Não somente tem esse destino, a possibilidade de derrubar e desmantelar todas as defesas que possamos erguer a fim de nos protegermos, mas acho também que a indigência existe em geral, tanto entre os que possuem como entre os que não têm nada. Direi mesmo que sozinha ela incomoda menos do que em companhia da riqueza, resultando esta menos da renda que dá ordem na sua administração. Cada qual é o artesão de sua fortuna. E um rico necessitado, com dificuldades, me parece mais miserável do que um pobre, simplesmente pobre. A indigência no meio da riqueza é a mais pesada das pobrezas. Os maiores príncipes, aqueles mesmos que são os mais ricos, quando carecem de dinheiro, quando seus recursos se esgotam, são os mais habitualmente impelidos às piores ações, pois haverá coisa mais triste do que se fazer tirano e se apossar injustamente dos bens de seus súditos. A segunda fase de minha existência ocorreu quando eu tinha dinheiro. Tomando gosto nisso, não demorei em criar reservas importantes para minha condição, estimando que somente o que sobreexcede a despesa comum constitui um haver, e que não podemos ter por seguro um bem apenas augurado, por mais justas que sejam as esperanças. Pois dizia a mim mesmo que me aconteceria se me surpreendesse tal ou qual acidente. O resultado de pensamento tão fútil e doentio foi que me esforcei com a criação dessa reserva supérflua, por me garantir contra qualquer eventualidade desagradável,
e aos que observavam serem essas eventualidades demasiado numerosas para que me precavesse contra elas. Eu respondia que, se não me podia resguardar de todas, podia atentar para algumas, e em particular as mais prováveis. Isso não se verificava sem me causar apreensões. Mantinham-as secretas, e eu, que falo tão livremente de tudo que me diz respeito, não falava a verdade quanto ao dinheiro que possuía. Agia como muitos outros, os ricos que se dizem pobres e os pobres que afirmam ser ricos, dispensando a consciência de um testemunho sincero, o que constitui ridícula e vergonhosa prudência. Se viajava, parecia-me sempre não estar suficientemente provido de dinheiro, e quanto mais levava comigo, tanto mais preocupado me tornava, já por causa da insegurança das estradas, já porque não depositava confiança na fidelidade da criadagem encarregada das bagagens. Se deixava meu cofre em casa, quanta suspeita e inquietação, tanto piores, quando não podia confessar-me a ninguém, e tinha o espírito constantemente voltado para esse lado. Afinal de contas, guardar o dinheiro dá mais trabalho do que ganhá-lo, e se não fazia tudo o que estou a dizer, não me custava menos evitar de fazê-lo. Disso tirava, em verdade, pouco ou nenhum proveito, e embora me fosse permitido gastar mais, não me pesava menos o gesto, pois como diz Bion, quem tem farta cabeleira não sofre menos do que o calvo se lhe arrancam um cabelo. Adquirido o hábito e fixada a mente no pecúlio a juntar, não mais ousamos esborciná-lo. É um edifício que tememos ver desmoronar-se em o tocando, e é preciso um grande aperto para que o parcelemos. E empenhar minhas roupas ou vender um cavalo me fora menos penoso do que mexer nessa bolsa querida que tão bem guardava. O perigo está em que é difícil estabelecer limites precisos para essa mania de entesourar. Assim ocorre com as coisas que julgamos boas, e por um paradeiro nela. Vamos sempre ampliando o que acumulamos e fixando tais limites, sempre mais alto a ponto de nos privarmos pouco honrosamente do gozo de nossos próprios bens, guardando o total sem usá-los. Desse ponto de vista, as pessoas mais ricas do mundo seriam as encarregadas de controlar as portas e os baluartes de uma cidade importante. Todo indivíduo possuidor de muito dinheiro tem tendência para a avareza. Platão assim classifica os bens corporais ou humanos: a saúde, a beleza, a força, a riqueza. E diz: a riqueza não é cega, iluminada pela prudência, é muito clarividente. Dionísio o jovem teve um dia uma ideia divertida. Avisado de que um de seus siracusanos enterrara um tesouro para escondê-lo, mandou-lhe que o trouxesse. O homem obedeceu, não porém sem primeiro levar uma parte com a qual se estabeleceu noutra cidade. Sua desventura matara ele o gosto de entesourar e pôs-se a viver largamente. Soube-o Dionísio e ordenou a restituição do tesouro, dizendo que o fazia de bom grado, porquanto o dono aprendera a usá-lo. Assim continuei durante alguns anos, pensando unicamente em economizar. Não sei que bom demônio me guiou, como o siracusano, e me levou a mudar de conduta e a abandonar por completo esse espírito de poupança. A uma viagem muito dispendiosa devo a resolução de renunciar a tão tola maneira de viver. E desse modo cheguei a uma terceira fase, certamente muito mais agradável e normal, penso eu, deixando que corram despesas e renda, sobreexcedendo-se mutuamente ao acaso, mas sem diferenças sensíveis. Vivo assim ao sabor do momento, contentando-me com atender às necessidades do presente e às despesas previstas. Quanto ao imprevisto, não bastariam todas as previsões do mundo,
e seria loucura imaginar que com suas próprias mãos nos armasse a fortuna contra o destino. É com os nossos meios que devemos combatê-lo. Qualquer arma de ocasião nos trairia no momento crítico. Se junto ainda, não o faço em vista de despesa futura, nem para comprar terras, de que não preciso, mas para me divertir. É ser rico não se mostrar ávido de riquezas. É uma renda não comprar. Não temo que meus rendimentos falhem, nem desejo que aumentem. O fruto da riqueza é a abundância, e a abundância acarreta a saciedade. Felicito-me a mim mesmo por me haver corrigido dessa inclinação para a avareza em uma idade em que para ela tendemos naturalmente, e por me haver desfeito dessa loucura, a mais ridícula das loucuras humanas, e tão comum nos velhos. Feraules, que passara por essas duas fases da fortuna, achando que a ampliação de seus bens não correspondera a um aumento igual do apetite e da sede, da possibilidade de dormir e acariciar a mulher, e tendo em mente ainda os aborrecimentos decorrentes da administração de suas riquezas, resolveu fazer a felicidade de um rapaz pobre, amigo fiel, que sonhava com enriquecer. Deu-lhe todo o seu patrimônio, que era considerável, excessível até, com o acréscimo da forte valorização devida à guerra e às liberalidades de Ciro, seu bondoso e generoso senhor, sob a condição de se encarregar o beneficiado de alimentá-lo e sustentá-lo decentemente, como hóspede e amigo. Desde então, viveram igualmente satisfeitos com a mudança de situações. Eis um gesto que de bom grado imitaria e muito louvo o sábio partido que tomou um velho prelado, meu conhecido, o qual entrega muito simplesmente sua bolsa e suas rendas, e o cuidado de sua existência, ora a um, ora a outro servidor. Desse modo viveu longos anos, tão ignorante de seus negócios domésticos quanto um estranho. A confiança na bondade alheia é um testemunho nada desprezível da própria bondade, e Deus a protege. E talvez isso explique por que esse prelado teve sempre a casa tão dignamente administrada. Feliz de quem regula tão bem suas necessidades, que suas rendas lhe bastam, sem que se tornem motivo de preocupação ou perturbação, e sem que repartição ou recuperação sejam um entrave a outras ocupações mais de acordo com os seus gostos, e às quais se possa dedicar convenientemente e tranquilamente. Abastança e indigência dependem, pois, da ideia que delas temos. A riqueza, como a glória e a saúde, só atrai e causa prazer na medida em que empresta prazer e atração a quem a possui. Estamos bem ou mal neste mundo segundo o que pensamos. Contente está quem se acredita contente, e não aquele que os outros imaginam contente. Nossa crença é que faz, seja ou não seja real, a felicidade. A fortuna não nos outorga o bem ou o mal. Ela se limita a fornecer-nos os elementos do bem e do mal, os quais nossa alma, mais poderosa do que ela, trabalha e aplica como lhe apraz, tornando-se dessa maneira única senhora e causa de nossa condição. Os efeitos externos tiram cor e sabor de nossa constituição interna, como as roupas que usamos nos aquecem, não com seu calor próprio, mas com o nosso, que conservam e desenvolvem. Se com eles cobríssemos um corpo frio, inverso seria o resultado. Desse modo conservam-se a neve e o gelo. Todas as coisas dependem da maneira por que são encaradas. O estudo é motivo de tormento para o preguiçoso. O beberrão sofre sem vinho. A frugalidade é um suplício para o comilão. O exercício uma tortura para o delicado ocioso, etc. As coisas não são nem dolorosas nem difíceis em si. Para julgar de sua elevação e grandeza, é necessário uma alma com essas qualidades, sem o que lhes atribuiríamos nossos próprios defeitos. Um remo é reto,
E, no entanto, quando mergulha na água, parece curvo. Não basta ver a coisa, importa como vê-la. Porque, entre tantos raciocínios que de mil maneiras provam que o homem deve desprezar a morte e dominar a dor, não encontramos um que nos convença? Porque entre tantos argumentos, por outros aceitos, não achamos um do nosso gosto que nos persuada igualmente? Que quem não pode engolir o medicamento enérgico e detergente, suscetível de destruir o mal, absorva pelo menos um lenitivo que alivie. Nós nos amolecemos, não menos pela volúpia do que pela dor, e nesse estado nada mais temos de viril e forte. Uma picada de abelha basta para arrancar-nos gritos. Saber dominar-se, eis o segredo. Seja como for, não se escapa da filosofia exagerando a acuidade da dor e a fraqueza humana. Apenas a forçamos a opor-nos às irrespondíveis réplicas de sempre. Se não vale a pena viver, viver sem que valha a pena não é imprescindível. Ninguém verá prolongar-se o seu mal se não o quiser. Mas a quem não se dispõe a suportar a morte nem a vida, a quem não quer resistir nem fugir, como ajudar?